Olá pessoal, este é o episódio 6 do podcast Prazer Eu, escrito e apresentado por mim, Dani Calaça. Antes de escutar este episódio, sugiro que você ouça o episódio 0. Lá eu conto um pouco sobre a história deste meu novo projeto e do que você pode esperar encontrar por aqui. Estou sumida, mas já trago um convite para vocês. A ideia do podcast nasceu de compartilhar, através de áudio, reflexões e textos escritos por mim. Mas eu comecei a sentir a necessidade de compartilhar também textos escritos. Dessa forma, eu criei uma conta no Substack, quem não conhece é uma nova rede social, que tem textos, tem uma área que você consegue fazer uma newsletter e propagar texto para as pessoas lerem, como se fosse um blog. E aí eu criei essa conta e lá eu tô compartilhando alguns textos. O primeiro foi agora, recentemente, nesse mês de maio, na Lua Crescente em Leão, que eu publiquei e tem todo um motivo para isso. Inclusive, o primeiro episódio deste podcast, na verdade o episódio 1, foi publicado também numa Lua em Leão. No episódio 1 eu explico o porquê. Dessa forma, quem quiser também, além de ouvir os meus textos, também lê-los, vocês podem acessá-los nesse meu perfil no Substack, no @Dani Calaca. Calaca é com C. Também vou deixar na descrição do episódio o link do canal lá do Substack, caso queiram ler os textos, tá bom? E não se preocupem, os textos que eu compartilho lá não são os mesmos que eu compartilho na forma de áudio. Não são transcrições do podcast. São textos mais curtos, que vocês conseguem ler mais rapidamente e que trazem algumas reflexões que por hora podem ser que estejam aqui no podcast, mas não necessariamente, tá? Esse mesmo primeiro que eu publiquei não tem a ver com este episódio do podcast, nem com nenhum outro. Além disso, uma vantagem de quem se inscreve na newsletter, lá no Substack, que eu nomeei de Prazer Eu, vai ter acesso, além de receber por e-mail os textos que eu escrevo, também vai saber quando eu postar novos episódios do podcast. Então, vai receber tudo isso por e-mail. Basta se inscrever com e-mail nesse link que eu tô deixando aqui na descrição do episódio. Não precisa ter conta no Substack, tá? É como se fosse uma newsletter normal em que você bota seu e-mail e fica recebendo os meus e-mails, tá? Dos meus textos e dos podcasts. Mas também, se não quiser se inscrever para receber por e-mail, no link você consegue só visualizar o que já está postado lá. Só não vai ser avisado quando tiver novos textos, tá? Novas postagens. É isto. Vamos ao episódio 6 sobre sonhos e prazer. Para começar, que saudade. Eu sumi um tempinho por motivos de muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Estes 3 primeiros meses do ano foram muito intensos, mas ufa, acabou o verão e a energia dessa estação do ano está diminuindo. Ao mesmo tempo, o outono chegou e com ele eu comecei a sentir uma energia de recolhimento, de ficar quietinha, e eu estou respeitando isso. Quem não entende essa relação das energias das estações do ano com as nossas próprias energias, convido a assistir a gravação do webinário que eu realizei em abril, aquele que eu comentei com vocês no episódio 5. Ele aconteceu, foi maravilhoso. E lá eu falei um pouco sobre a relação da ciclicidade da lua, das estações do ano, do ciclo menstrual, o que isso tudo tem a ver com a gente. O link da gravação também está na descrição do episódio. Voltando para o outono, desde que ele chegou eu venho sentindo essa necessidade de pausar e de me recolher. Assim como as folhas das árvores que começam a cair e voltar para a terra, local de onde vieram quando eram apenas potência em forma de semente. Eu venho sentindo isso e achei que só voltaria a postar novos episódios lá para o segundo semestre do ano, quando a primavera brotasse com toda a sua energia de recomeço. Mas eu estava errada. Comecei a escrever este episódio na Sexta-feira Santa, inspirada por uma querida amiga, que me fez uma boa provocação, que acabou ativando a minha criatividade e me deu vontade de compartilhar minhas reflexões aqui com vocês. Essa amiga, que não vou citar o nome para manter a privacidade dela, estava comentando num grupo com outras amigas sobre sonhos recorrentes que ela tem sobre traição. Que o marido dela está lhe traindo ou ela está traindo o marido. Eu não lembro bem, mas não importa.
E ela, entre aspas, me provocou a escrever este episódio sobre essa temática, né? Para entender a simbologia por trás dos sonhos. Como eu amo a temática da simbologia, seja através de sonhos, sincronicidades, astrologia, tarô, oráculo e um monte de outras coisas, resolvi aceitar o desafio. Respondi a ela que tenho muita dificuldade em interpretar os sonhos das outras pessoas. Consigo interpretar melhor os meus, porque eu tenho um contexto, né? Sonho sem contexto é meio difícil de interpretar, porque os símbolos podem até ser os mesmos, mas para cada pessoa ele vai ter um significado. Por exemplo, sonhar com cobra pode significar algo para mim e para outra pessoa pode ter outro significado. Ou eu posso sonhar com cobra hoje e interpretar de uma forma de acordo com o meu contexto de vida atual. E daqui a um ano ter um novo sonho com a cobra e a interpretação ser totalmente diferente, porque eu estou num novo contexto. Então, vamos à primeira lição do episódio de hoje. Os sonhos dificilmente serão literais. Podem anotar. Raramente alguém vai sonhar com traição e significar que de fato está sendo traído por aquela pessoa do sonho, tá? Os sonhos usam uma linguagem simbólica e precisamos aprender a traduzir essa linguagem a partir do nosso contexto. E a melhor forma de traduzir essa linguagem é criando questionamentos. Sim, algumas perguntas que podem ajudar a decifrar essa simbologia nesse sonho da minha amiga são: o que a imagem do seu marido está querendo representar no sonho? O que é que ele representa para você? Será que a imagem dele no seu sonho representa um aspecto seu que você enxerga mais facilmente nele? Será que é um aspecto seu que está te traindo, te auto-sabotando? Por exemplo, seu marido pode ser bem procrastinador para realizar algumas tarefas, principalmente aquelas que você pede. Mas no sonho, o que é que isso pode representar? Bem, pode ser seu inconsciente te dizendo que o seu aspecto procrastinador está te sabotando, está te traindo, fazendo com que você adie tarefas importantes para você, que seriam fundamentais para o seu desenvolvimento. É só um exemplo para ficar mais claro. Mas você pode aplicar isso para qualquer outro aspecto que você enxergue mais facilmente na pessoa que está te traindo no sonho, mas que tem alguma relação com você, tá? A gente vai aprofundar melhor essa questão da interpretação dos sonhos. Respire fundo, pegue um caderninho e vamos lá para a segunda lição sobre os sonhos. Os símbolos têm significados diferentes para cada pessoa e contexto. O contexto do sonho e o contexto da vida da pessoa no momento do sonho é muito importante para a interpretação de qualquer sonho. Então, lembrem disso, da lição 2. Símbolos têm significados diferentes para cada pessoa e contexto. E aí a gente já vai para a lição 3 sobre os sonhos. É bom entender que sonhar com tal pessoa não significa que o sonho é sobre ela. Nananina, não. O sonho é sempre sobre você. Muitas vezes as pessoas falam para mim: ah, Dani, eu sonhei contigo, tu fazia isso ou aquilo. Só que, se quem sonhou não fui eu, o sonho não é sobre mim. É sobre a pessoa que sonhou. Existem sonhos premonitórios? Sim, existem, né? Aqueles que trazem algum aviso sobre aquela pessoa que você sonhou, com quem você sonhou. Existem, mas eles não são os mais comuns. E aqui eu estou trazendo aspectos dos sonhos mais comuns. Algumas perguntas que podem ajudar a interpretar os sonhos são: o que essa pessoa com que eu sonhei, ela representa para mim? Que imagem eu tenho dela? Que aspectos da personalidade dela são relevantes para mim ou me afetam? Então, são perguntas que vão te trazer as respostas que você precisa. Para exemplificar, eu vou trazer um sonho bem interessante que eu tive recentemente. Eu sonhei que eu estava com um grande mestre, um velho barbudo, que parecia um sábio, aquele do eremita que eu falei no episódio 4. Ele tem bem o aspecto do eremita. E nós estávamos no meu quarto, diante de um quadro com fotos que representavam aspectos meus e momentos da minha vida. No sonho, eu esperava que ele fosse me dar as respostas que eu precisava para a vida, para entender os meus símbolos. Mas não, ele começou a me fazer perguntas sobre os momentos da minha vida que estavam no quadro, sobre o que é que aqueles símbolos representavam para mim. E aí eu entendi. Não é através de respostas de outras pessoas que eu vou entender os meus símbolos. É através de perguntas que eu faço para mim mesma que eu vou chegar nas respostas que eu preciso.
E isso serve para tudo, não só para sonhos, mas para qualquer questão que você tenha, né? Dizer, e é verdade que as respostas estão dentro de nós, e elas estão. Nem sempre é fácil acessá-las, mas os sonhos são uma forte potência, são uma grande fonte, um grande potencial da gente se conectar com essas respostas, tá? Então, essas são as 3 lições dos sonhos que eu vou repetir para vocês fixarem, tá? Vamos lá. Lição 1. Os sonhos dificilmente serão literais. Eles usam uma linguagem própria, a linguagem simbólica. Lição número 2. Os símbolos têm significados diferentes para cada pessoa e contexto. Então, essa linguagem simbólica que eu falei da lição número 1, né, ela é única, mas é universal ao mesmo tempo, né? Então, uma cobra, ela tem uma simbologia universal, mas ao mesmo tempo uma simbologia única para cada pessoa e contexto. Lição número 3. O sonho é sempre sobre você, sobre aspectos inconscientes seus que muitas vezes se projetam em outras pessoas. Aspectos que você não identifica facilmente em você, mas que você costuma identificar em outras pessoas. Então, sobre esse sonho, né, dessa minha amiga, o que é que eu poderia dizer? Né? Se no sonho o seu marido te trai, você precisa se perguntar: que aspecto meu está sendo representado por ele neste meu sonho, neste atual contexto da minha vida, certo? E a partir disso, construindo as respostas que estão dentro de você. Por todos esses motivos, né, dessas lições que eu falei sobre sonhos, de usar a linguagem simbólica, de ter um contexto, né, diferentes, isso é sobre aspectos inconscientes da pessoa, é por isso que eu tenho dificuldade de interpretar os sonhos alheios. Eu tenho muito mais facilidade de interpretar os meus, né, por conta disso tudo. Dessa forma, eu resolvi trazer um sonho recorrente que eu tive por um período de tempo na minha vida, para que vocês entendam, para tentar facilitar esse processo de interpretação dos sonhos, né, e dividir com vocês alguns ensinamentos que eu tive com ele. Pode ser que isso ajude vocês a trilharem o seu próprio caminho de interpretação dos sonhos. Vamos lá! Há alguns anos, eu comecei a ter sonhos recorrentes com uma pessoa que tinha sido um crush, uma apaixonite da época do colégio. Só que um pouco antes de começar a sonhar com esse cara, eu o havia encontrado por acaso andando na rua, após anos sem vê-lo. E isso me fez retomar a lembrança dessa pequena atração que eu havia sentido por ele na época do colégio. E aí, um tempo depois desse encontro, vieram os sonhos com ele. Nesses sonhos, eu geralmente me sentia atraída por ele e ele por mim. Rolava um clima, digamos assim. Muitas vezes era só isso, como se fosse algo proibido ou algo oculto. Inicialmente, eu comecei a me sentir culpada pelos sonhos, porque eu já estava casada e não estava sonhando com meu marido, E aí vinha aquela culpa, como se eu estivesse fazendo algo de errado, sonhando com outro cara. E aí eu tive um primeiro sonho, e depois de alguns meses vieram outros, até que eu percebi que era uma temática recorrente. E eu sentia basicamente a mesma coisa nos sonhos. Uma forte atração, uma vontade muito grande de viver essa paixão, mas eu, quando acordava, sentia culpa. E aí eu comecei a prestar mais atenção no sonho. Porque, já que vinha sendo um conteúdo recorrente e geralmente tinha essa conotação com a minha sexualidade, com a minha libido, eu quis entender o que estava acontecendo, ou o que esses sonhos queriam me dizer. E aí, como eu já tinha o hábito de anotar os sonhos, comecei a revisitar as minhas escritas desses sonhos com esse cara, né? Que eu sempre anotei os sonhos, então eu comecei vamos recapitular aqui o que está acontecendo. Peguei os sonhos que eu tive com ele. E aí eu percebi que durante os sonhos, né, esses sonhos, a minha sensação sempre era uma sensação boa, de liberdade. E muitas vezes no sonho eu não estava comprometida, não é que eu era casada, né? Era como se, enfim, eu estivesse solteira. Portanto, nos sonhos eu não tinha uma relação extraconjugal. Era eu querendo viver uma, entre aspas, paixão antiga, representada por esse colega do colégio. Uma paixão ainda não vivida. Então, foi aí que eu entendi que o que esse cara queria representar era um aspecto de uma paixão antiga, não necessariamente por ele, mas algo que eu queria viver, sabe? Uma paixão por algo que eu queria viver e estava um pouco reprimida, estava oculta, estava guardada. É mais ou menos por aí.
E esse cara, né, a lembrança dele despertou essa paixão antiga, né, essa vontade de algo que eu ainda não sabia o que era nos sonhos, mas só tinha muita vontade de viver aquilo, de viver essa paixão por algo que eu ainda não sabia o que era. E aí é importante vocês saberem que as sensações que nós sentimos durante os sonhos são muito importantes para a interpretação deles. É preciso a gente distinguir aquilo que a gente sente durante o sonho e o que a gente sente quando acorda do sonho. Porque muitas vezes, ao acordar, nós interpretamos literalmente aquilo que sonhamos e damos voz a algumas emoções nossas a partir da interpretação literal do sonho. Então, eu me acordava me sentindo culpada porque eu estava querendo viver no sonho essa paixão representada por esse cara, e essa culpa poderia ter me afastado da verdadeira interpretação do sonho. Então é preciso distinguir a sensação no sonho, que no meu caso, durante o sonho, eu me sentia feliz, eu me sentia com vontade de viver uma grande paixão, eu sentia uma liberdade muito grande, e distinguir essa sensação do sonho da sensação de quando eu acordava. Quando eu acordava, eu interpretava literalmente o sonho, que era eu vivendo uma paixão, que não era com o meu marido, e aí vinha a culpa. Tá? Então, quando eu acordava, tinha sensação de culpa, mas durante o sonho, não. E é importante distinguir isso. Bem, o que fazer diante disso? Eu resolvi parar de brigar com os sonhos. Se eu estava tendo aqueles sonhos que tocavam em pontos importantes para mim, né, em temáticas importantes para mim, como a minha sexualidade, não era acaso. Então, eu resolvi aceitá-los. Eu fui avaliando os sonhos a partir das lições que eu passei para vocês. Então, vamos lá. A lição 1. Os sonhos dificilmente serão literais, eles usam uma linguagem própria, a simbólica. Então eu precisava começar a entender os símbolos e parar de interpretar literalmente o sonho. Lição 2. Os símbolos têm significados diferentes para cada pessoa e contexto. Então eu precisava entender o que é que aquela pessoa, aquele homem, representava no meu sonho, naquele momento da minha vida. Se eu sonhasse com ele na época do colégio, em que eu sentia de fato alguma atração por ele, teria um significado. Mas agora, no atual contexto, no contexto da minha vida em que eu tive esse sonho, eu já não era mais uma adolescente, mas eu era uma mulher adulta casada, com uma relação conjugal saudável. E o que esse estranho veio fazendo nos meus sonhos? Era o que eu me perguntava. E aí, isso me deu uma pista. Ele era um estranho no sonho, porque quando a gente era adolescente, a gente mal se conhecia. Então, o que é que eu sabia sobre ele? Nada. No sonho, ele era um estranho para mim também. Alguém que eu convivi muito pouco durante um período da minha vida, mas me causava uma atração forte, que eu não sabia por quê, no sonho. Então, no sonho ele estava representando esse algo desconhecido, mas que causava atração. Era como se fosse algo que eu queria viver, apesar de não saber o que era ainda. E aí vem a lição 3. Que o sonho é sempre sobre você, sobre aspectos inconscientes seus que muitas vezes se projetam em outras pessoas. E aí eu me perguntei, o que há de desconhecido em mim que esse cara quer representar? O que há de desconhecido em mim que, apesar de não estar no meu campo familiar, consciente, me causa tanta atração, tanto desejo de conhecer? E quando eu sonho com essa tal atração, por que eu me sinto tão livre? Será que o sonho quer dizer que me deixar viver esse tal desejo por algo que eu ainda não conheço me fará uma pessoa mais livre? Vai me libertar de algumas correntes que eu mesma me prendi? Pronto, abandonei a sensação inicial de culpa e a cada sonho passei a me fazer perguntas que me ajudassem a entender toda essa simbologia. E aí, acho que lá para o 4º sonho, eu tive um insight. Escrevi no meu sonhário, abre aspas, tenho a impressão que esses sonhos revelam desejos ocultos sobre minha sexualidade. Eu ainda não entendo, mas eu me sinto viva. Fecha aspas. Daí vem a importância do contexto para entendermos os sonhos. Bem, eu sempre senti que reprimia minha sexualidade. Desde a adolescência eu era a menina que não queria ser notada pelos outros garotos, por medo, por timidez, por várias questões. Mas eu preferia não ser notada. Eu preferia parecer invisível. Então, essa questão da sexualidade, de me entender como uma mulher, né, atraente, sempre foi algo a ser trabalhado em mim, desenvolvido. Sempre foi, entre aspas, uma pedra no meu sapato, que eu preferi ignorar durante muito tempo. Só que na época que eu tive esses sonhos,
Nessa temática começou a ganhar importância e prioridade na minha vida. Eu já estava começando a olhar para esses aspectos da minha sexualidade que eu tanto reprimi. Então, os sonhos estavam me ajudando a ampliar a minha visão sobre esse tema e era uma forma de me manter atenta sobre o assunto. Pois toda vez que eu sonhava com esse cara, essa questão da minha sexualidade surgia na minha mente. E aí eu conectei que os sonhos queriam me dizer para aprofundar nessa temática, que era importante para o meu desenvolvimento aqui, nessa vida. E aí, dizem que quando a gente para de ter sonhos recorrentes, é porque conseguimos entender o que eles significam. É como se o inconsciente dissesse: ela entendeu o recado, vamos partir agora para outras temáticas. E então, meu último sonho dessa série de tantos sonhos foi um sonho bem revelador e bonito. Vejam só, eu estava numa praia belíssima. A praia tinha diferentes nuances ao longo da costa e tinha uma parte especificamente no meio que eu ainda não havia conhecido, que ficava próximo ao local onde eu estava hospedada. No sonho, eu me programava para conhecer essa parte da praia no último dia de viagem, né? Eu estava viajando e no meu último dia eu iria conhecer essa parte da praia. Eu adiava esse encontro, apesar de querer muito ir lá desde o primeiro dia, mas o meu planejamento era deixar só para o último dia, porque eu queria realizar todas as minhas obrigações antes. Como dizem, e eu reproduzi muito durante a minha vida, entre aspas, primeiro a obrigação, depois o prazer. E do sonho eu estava reproduzindo isso. Primeiro eu tinha que realizar as obrigações que eu tinha que fazer ali naquela viagem, para depois, no último dia, eu sentir o prazer de conhecer aquele lugar que eu tanto queria. E aí, no sonho, eu encontrava o tal cara e o convidava para ir comigo, conhecer essa parte da praia. Ele não aparecia no nosso encontro. E eu resolvia ir sozinha, mesmo assim. Minhas reflexões sobre esse sonho foram: eu percebi que o sonho me mostrou o quanto eu costumava adiar o prazer na minha vida. Eu vivi imersa em obrigações e o prazer ficava sempre em segundo plano. E eu não falo aqui somente do prazer sexual, mas do prazer de forma geral. No sonho, o prazer estava em descobrir esse local novo, mas apesar de desejar muito, adiei para o final. O sonho me fez questionar: por que eu coloco a obrigação antes do prazer? Por que a obrigação tem que vir antes do prazer? Por que o prazer não pode vir antes? Ou por que a obrigação e o prazer precisam andar separados? Entendem por que é tão importante interpretar os sonhos com as perguntas? As perguntas nos trazem as respostas que precisamos. E eu entendi que a vida estava me convidando a sentir mais prazer, a me permitir viver experiências prazerosas em todos os sentidos. No sonho, eu convidava alguém que gostava para conhecer esse tal lugar comigo, mas ele não apareceu. Me dá um bolo, e mesmo assim eu decido ir sozinha, o que eu achei magnífico, porque o sonho me diz: esse lugar escondido faz parte de você, pertence somente a você, e você não precisa de ninguém para acessá-lo. Desbrave-o. Que coisa linda, né? Eu venho adiando o prazer na minha vida de muitas formas, ou vim adiando, porque eu comecei a aprender a viver com mais prazer no meu dia a dia. E mais uma vez, não é só sobre sexo que eu estou falando. Nossa potência sexual vai muito além do sexo. A nossa libido vai muito além da libido sexual. E por isso que eu resolvi compartilhar essa série de sonhos tão íntimos, tão particulares aqui com vocês. Porque eu sei que eu não sou a única pessoa no mundo que vive reprimindo prazer na sua vida, de várias formas. Seja vivendo a vida com obrigações ou com trabalho, sem tempo para viver o que pulsa dentro de si, sem tempo para viver sua potência criativa. Esses sonhos me convidaram a trazer o prazer ao meu dia a dia. E quando eu resolvi aceitar o prazer na minha vida, achei de cara que isso ia melhorar minha libido sexual. Mas, surpreendentemente, não foi a libido que aumentou. Sabe o que aconteceu? Eu voltei a escrever. No fim das contas, o que essa série de sonhos veio me dizer era que eu precisava ter contato com esse aspecto meu, inconsciente, ainda desconhecido, dessa sexualidade ainda não vivida, desse prazer ainda não vivido,
né? De forma muito mais ampla e muito mais geral, mas sexual também, sabe? Por que não, né? O prazer na vida da gente, ele enfim, se manifesta de diversas formas e o prazer sexual é importante também. Então, essa série de sonhos foi no momento da minha vida, nesse contexto que eu estava aberta a olhar para isso. E então os sonhos me ajudaram a entender que caminho seguir. E dizendo, olha, esse caminho que você quer, esse lugar desconhecido, ele tem um potencial enorme. E ele vai te trazer muita felicidade e liberdade, se você explorá-lo, se você se permitir vivê-lo. Então, se você trouxer o prazer para a sua vida, você vai se estar mais livre. E foi aí que a escrita entrou na minha vida, né? Assim, retomou a minha vida, porque ela sempre fez parte. Eu que havia reprimido essa parte durante muito tempo, na verdade. E aí, ao mesmo tempo que eu olhei para a vida e achei que, não, ok, tá, esses sonhos têm um conteúdo, tá falando também muito sobre um prazer sexual, então significa para eu dar mais voz a isso. E aí, quando eu achei que era isso, na verdade, não era só isso. Era sobre escrever, porque a potência criativa está muito relacionada com a potência sexual. E aí, ao mesmo tempo que eu me permiti me sentir, me conectar com essa potência sexual, eu me conectei com minha potência criativa. E a escrita fluiu. E eu comecei a escrever mesmo. Eu senti esse desejo de colocar para fora tanta coisa que estava reprimindo aqui dentro. E então me trouxe mais liberdade, sim, e muita felicidade. Cada vez que eu escrevo, cada vez que eu compartilho os meus textos, ou enfim, só o fato de escrever para mim já me traz uma sensação muito boa. E compartilhar com outras pessoas amplia essa sensação, porque eu sei que isso vai tocar, né, em alguns aspectos das pessoas, porque, enfim, é uma temática que não envolve só eu, não envolve só a mim, envolve todo um contexto, né? Porque nós, principalmente mulheres, temos essa sexualidade tão reprimida, né? Desde a infância. Porque a gente não pode falar sobre sexo? Porque tantas coisas. A gente sabe que isso faz parte de um contexto em que estamos inseridas culturalmente numa sociedade patriarcal que reprime a mulher e que não dá muita chance para que a gente viva a nossa potência sexual e criativa, consequentemente. Esse é um convite para vocês refletirem sobre isso. Como o prazer ganha espaço na vida de vocês? Como é que está a potência criativa? Como é que está a potência sexual? E criatividade não é só sobre escrever, né? Para mim é sobre escrever, mas para você, onde está a tua potência criativa? Porque todos nós temos. Reflita, pense sobre isso. A nossa potência criativa, ela está muito alinhada com a nossa sexualidade. Criatividade e sexualidade andam lado a lado. Quando alimentamos uma delas, a outra também se nutre. Sei que interpretar sonhos não é tarefa fácil. Eu nem sempre decifro os meus. Mas quanto mais entendermos sobre símbolos, mais fácil fica. Símbolos conectam o consciente e o inconsciente, o visível ao invisível. Por isso eu gosto de estudar psicologia junguiana, astrologia, tarô e tudo conectado ao mundo dos símbolos. Eles me dão mais clareza sobre a vida. Há inúmeras formas de estudar os símbolos. Encontre uma que ressoa com você, aí, no seu coração. Falando em astrologia, vamos ao céu do dia. Estamos numa lunação taurina, que se iniciou com a lua nova em Touro, no dia 27 de abril. Hoje estamos no ápice dessa lunação, na lua cheia em Escorpião. E o que é que o céu tem a ver com o episódio de hoje? Para começar, vamos falar de Touro. Esse signo que é muito conhecido por gostar de comer. Mas Touro é muito mais do que isso. Ele é um signo que nos ensina a viver a vida com prazer. Ele gosta do bem viver, por isso comer é tão importante para ele. Touro gosta não só dos prazeres da comida, mas de todos os tipos de prazeres físicos. Touro deseja uma vida tranquila, sem mudanças muito abruptas, mas que seja prazerosa, acima de tudo. Precisamos aprender com o Touro a colocar o prazer como prioridade e não uma coisa que fazemos quando dá tempo. O prazer pela vida precisa estar presente diariamente. E a lua cheia numa lunação taurina vem trazer o ápice dessa energia taurina.
Qualquer lua cheia já é um momento de nutrição, de fertilidade, de criatividade. Mas uma lua cheia, na lunação taurina, vem trazer muito mais forte essa questão do prazer, da sexualidade, da libido. Afinal, é uma lua em escorpião, um signo com energia intensa e muito ligada ao nosso poder libidinal. Além disso, Escorpião sabe que prazer está intimamente relacionado com o poder pessoal. Pessoas que sabem gozar da vida são mais leves, nutridas, felizes e poderosas. Escorpião quer que comecemos nutrindo esse prazer por nós. Acima de tudo, por nós. Então, comece se amando, nutrindo prazer por você. Hoje, nesta lua cheia em Escorpião, eu te convido a fazer um ritual de conexão com o seu prazer. Faça um banho aromático com ervas. No webinário, que eu deixei o link na descrição, eu também dei dicas de banhos e escaldapés relacionados às fases da lua. Vocês podem ver lá alguma dica de banho para a lua cheia. Mais uma erva que se conecta muito com essa energia da lua cheia em Escorpião é a rosa. Um banho de rosas pode ser poderoso hoje e ainda dá uma apimentada no seu amor próprio. Durante o banho, intencione a vida que você deseja viver. Visualize como se já estivesse vivendo a vida dos seus sonhos. Ritualize, dance, faça o que o seu corpo sentir de fazer. E agradeça por quem está sempre ao seu lado. Sejam pessoas, guias, mestres espirituais. Agradeça pelo que você está vivendo nesse momento presente. Uma forma simples de se conectar ao prazer diariamente é se perguntando: o que eu fiz de prazeroso hoje? Se você perceber que o prazer não tem tido muito espaço na sua vida, comece abrindo espaço para ele. Faça diariamente algo que seja prazeroso e pode ser algo bem simples. Por exemplo, priorizar que vai todo dia tomar um café da manhã com presença, ou que vai se dar uma vez na semana um momento de autocuidado e vai tomar um café num lugar que gosta, ou que vai caminhar no parque e contemplar a natureza, ou apenas colocar os pés no chão e sentir o que a terra, tem para oferecer. Então, há muitas formas de sentir prazer de forma muito simples, que não envolve gastar muito dinheiro, que não envolve grandes deslocamentos, que você pode fazer em casa. Um banho aromático pode ser feito em casa, colocar um incenso pode ser feito em casa, tomar um chá que você gosta pode ser feito em casa. Então, descubra o que é que te faz sentir prazer e viva esse prazer. Todo dia, um pouquinho. Apenas priorize o seu prazer. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que os meus sonhos e reflexões gerem boas reflexões aí também. Se quiserem saber mais sobre sonhos, me digam aí o que é que vocês estão a fim de saber, porque pode ser que rolem outros episódios, Assim como essa minha amiga fez essa provocação e gerou um episódio, quem sabe uma outra provocação, ideia, reflexão, gere outros episódios. Obrigada por chegarem até aqui comigo. Foi um prazer compartilhar com vocês um pouco de mim. Você pode me encontrar no Instagram no @prazereudani. E refaço o convite do início do episódio. Me acompanhe na newsletter Prazer Eu, no Substack. Todos os links vão estar na descrição do episódio. Até breve. Prazer Eu.